Olá, bom dia, aqui é a Raquel e a surpresa da manhã de hoje fica em 1 Samuel 2, 29 e 35 e diz assim: Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Responsabilidade, idolatria, consequência, fidelidade e justiça. Tudo isso é tratado nesses 2 versículos. Eli tinha uma grande responsabilidade diante do povo, assim como seus filhos. O povo ia todo ano levar seu sacrifício. Era a forma de perdão dos seus pecados até então. E o sacerdote era responsável por entregar esses sacrifícios a Deus da forma como ele determinou. Eli e seus filhos faziam o que bem entendessem com esses sacrifícios e não se importavam mais como Deus queria que fizesse. Precisamos levar a sério a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos, seja onde servimos na igreja, no nosso trabalho e principalmente no nosso papel em casa. Todos nós temos uma responsabilidade dada por Deus, e para toda responsabilidade, Ele nos ensina o que fazer e como fazer em Sua palavra. Não podemos nem devemos fazer como bem queremos e devemos sim nos importar. Ele idolatrou a seus filhos quando os colocou mais importantes do que Deus. Ao ver que estavam errados, não os disciplinou, mas deixou que seguissem como queriam. E honrar a Deus deixou de ser o mais importante. Quando nossos filhos, casamentos, trabalhos e sonhos se tornam mais importantes do que Deus, eles se tornam ídolos. Deixamos de nos importar com o que Deus espera de nós e esses ídolos guiam nossas decisões e comportamentos. E nesse momento nos afastamos daquele que tem o melhor para nós e que inclusive nos deu essas bênçãos que transformamos em ídolos. Como consequência de sua omissão e desobediência de seus filhos, eles foram tirados da linhagem sacerdotal. Deus encerraria com suas vidas e levantaria um novo sacerdote que não mais seria da linhagem familiar de Arão. Tudo o que fazemos tem consequências. Elas podem ser mais brandas ou não, apesar do nosso arrependimento ou não, mas as consequências estarão ali. Se conhecemos a Cristo e entregamos nossa vida a Ele, não mais deveríamos querer viver a nosso bel prazer e não mais deveríamos achar culpa em Deus quando sofremos as consequências das nossas ações. Precisamos encontrar maturidade para lidar com as situações da nossa vida da forma como Deus deseja e entender que todo ato tem sim uma consequência. Mas Deus era, é e sempre será fiel para com aqueles que o amam. Samuel cresceu nesse contexto perdido, mas ele sabia quem sua mãe o havia consagrado. Ele seguia aprendendo de Deus, ensinando sobre Deus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eli ou seus pais não foram mais importantes que Deus. Samuel seguia cumprindo a responsabilidade que lhe foi dada com excelência. Ele também seguiu fiel a Deus. Não devemos ter medo de perder família e amigos por causa de Deus. Pelo contrário, devemos encontrar segurança e plenitude na presença de Deus. Devemos ser fiel àquele que jamais nos abandona e cuida de nós em todo o tempo. E a justiça de Deus não falha. Eli e seus filhos morreram por não se importar com Deus. Samuel foi chamado como profeta por seguir e ser fiel a Deus. Deus é amor, mas ele também é justo. Há quem não entenda a justiça de Deus porque fere seus próprios interesses. Há quem pense que matar Eli e seus filhos foi exagero de Deus. Mas esses homens não achavam que não se importar com Deus seria algo tão sério assim. Deus julga de acordo com o nosso coração e Ele honra aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Precisamos pensar sobre como estamos lidando com as nossas responsabilidades diante de Deus. Precisamos acabar com os ídolos no nosso coração. Precisamos entender que tudo que fazemos tem consequências, apesar do nosso arrependimento. E precisamos ser fiéis àquele que cuida de nós e entender que a justiça de Deus é perfeita e não falha jamais. Que Deus te abençoe. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. E não se esqueça de curtir esse canal, de curtir o vídeo e de compartilhar. Tchau!